Fala galera, beleza? Então essa semana entrou para mim aqui um notebook com um defeito que me fez lembrar um outro notebook que eu peguei há muitos anos atrás com esse mesmo defeito e que eu levei, não lembro exatamente quanto tempo, mas pelo menos uns 2 dias para entender o que estava acontecendo e resolver o problema. Na verdade eu trabalho já com informática há 25 anos, mas com notebook eu trabalho acho que há 13 anos, desde 2010, que eu trabalho basicamente só consertando notebook. E o que acontece é o seguinte, o sintoma que ele apresenta é o equipamento liga, esquenta e desliga. Então aparentemente é um problema corriqueiro comum, geralmente você tem que fazer a troca de pasta térmica, a troca do cooler, limpeza da saída de ar. Então, geralmente, a gente resolve dessas formas aí. Só que na primeira vez que eu peguei esse equipamento com esse defeito, eu já tinha feito a troca do cooler, a troca da pasta térmica, a limpeza da saída de ar e o equipamento continuava desligando. Então, eu tive que começar a tentar entender o que estava acontecendo. O que acontece é o seguinte, o defeito, ele acontecia no heat pipe. O heat pipe, para quem não sabe, é a peça, aquela peça que sai do processador e vai até o cooler. Eu vou mostrar para vocês aqui a peça e talvez você não saiba como o heat pipe funciona e realmente eu na época não sabia, achei que sabia, já tinha encontrado todas as formas de resolver esse problema e na verdade não. O heat pipe pode apresentar um defeito que é bem estranho a meu ver e eu demorei a entender o que estava acontecendo. Então, pessoal, o heat pipe é essa peça aqui, né, de cobre. E aparentemente o que acontece? Geralmente quando o equipamento desliga por aquecimento, o processador aquece, né, e aí ele vai, como proteção, ele desarma, a placa-mãe desarma. Nesse caso, geralmente a saída de ar aqui está obstruída. A saída de ar aqui, o cooler dispara e não consegue esfriar o heat pipe, que consequentemente esfria o processador. E aí, por essa razão, como está obstruído, ele não consegue esfriar, o processador esquenta e o equipamento desarma. Ou então o cooler está com defeito, ele não está girando, ou então não há troca de calor entre o heat pipe e o processador, no caso precisa trocar a pasta térmica. Só que nesse caso, que é pouco comum, pelo menos eu peguei pouquíssimas vezes, a primeira vez que eu peguei eu apanhei, o que aconteceu é o seguinte, o heat pipe, que é uma peça de cobre, aparentemente, para quem olha pensa que não tem tecnologia nenhuma aqui nele, aparentemente você imagina que ele vai esquentar aqui, como o cobre tem uma troca de calor muito eficiente. Quando ele esquentasse aqui, esquentar aqui. E automaticamente quando esfriasse aqui, o processador também esfriaria. Só que depois de um tempo analisando, eu observei que o heat pipe ele tinha um defeito. O processador esquentava o heat pipe esquentava até aqui e aqui ele não esquentava. Consequentemente, o que acontecia? O cooler disparava e por mais que o processador estivesse quente, o cooler disparava. Ele esfriava essa parte aqui do heat pipe, mas não esfriava o processador. E era bem característico porque exatamente no meio aqui do heat pipe a temperatura aqui estava fervendo e aqui estava fria. Por que isso acontece? Depois eu fui analisar, se vocês não sabem ainda, vocês podem pesquisar. O heat pipe ele tem uma tecnologia que dentro dele tem um fluido que ele evapora e se condensa de uma ponta para outra. Então, quando há o vazamento desse gás, ou enfim, ou tem algum defeito nele, o heat pipe ele passa a não fazer essa troca de calor com eficiência. Na verdade, às vezes que eu peguei esse defeito, ele não faz troca de calor mesmo, ele fica realmente muito quente até um ponto e no outro ponto totalmente frio. Para mim isso foi uma surpresa muito grande. Eu penei bastante. Hoje em dia, quando eu pego um heat pipe e eu tenho dúvida se ele está bom ou se ele está ruim, o que eu faço? Eu seguro ele aqui e com a estação de ar quente eu jogo o ar quente bem forte aqui. Ó. O normal é ele esquentar aqui e imediatamente esquentar aqui. Isso quer dizer que ele está trocando calor. Então, quando o cooler esfriar aqui, ele vai esfriar também o processador. Se você pegar a estação de ar quente e fizer isso, ele ficar frio aqui e aqui estiver quente, é porque o heat pipe está com defeito. Não é um defeito comum, raramente acontece, mas eu já peguei assim nesses 13 anos que eu estou trabalhando com manutenção de notebook, eu já peguei umas 4 ou 5 vezes. A princípio, você até imagina que não está havendo o contato da pasta térmica, né? Do dissipador com o núcleo do processador. Você imagina que não está saindo aqui o ar porque está obstruído, você imagina que o cooler está com defeito, mas não, pessoal, isso aqui também apresenta defeito. E ele tem aí uma tecnologia. Vou deixar aí uma foto explicando aí como que funciona essa tecnologia. Na verdade, para mim foi uma surpresa, mas é aquilo, a gente vai vivendo e aprendendo. Às vezes a gente acha que sabe tudo e naquele momento eu falei, não é possível, porque eu não consegui ter entendimento que isso aqui poderia apresentar defeito. No meu entendimento, é que isso aqui era basicamente um cobre maciço e que quando esquentasse aqui, ele esquentaria aqui e, consequentemente, o contrário também. Esfriasse aqui, esfriaria lá. Mas não, ele tem esse defeito, acontece. E se você pegar um equipamento que está desligando, você já fez de tudo, está aquecendo,
Nesse caso, o processador, se você fizer um teste de temperatura lá, ele vai estar apresentando um superaquecimento. O equipamento tem que estar esquentando também, porque se ele estiver desligando e o processador lá no software de monitoramento disser que o processador não está esquentando, então o defeito também não é esse. Saída de ar tá livre, pasta térmica trocada, o cooler está girando, aqui está ventando. O que você pode fazer? O processador está muito quente e o vento está saindo frio aqui, tem coisa errada. Ou não está havendo troca de calor do processador por aqui, porque aí pode ser falta da pasta térmica, ou, se aqui estiver certo, um problema no heat pipe. Falou, pessoal? É só uma dica mesmo, porque é um defeito raro, mas quando eu peguei, apanhei bastante. Valeu, se você gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, dá um joinha, fica com Deus, tchau, tchau.